busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, eu te amo, eu te amo. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, eu te amo. Aleluia! Glória a Deus! Queria convidar os irmãos para se colocarem de pé, continuar adorando junto conosco. Na Bíblia fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Vamos adorar ao Senhor, vamos alegrar o coração do Senhor essa noite, amém? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Eu teu és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração
Nós amamos te adorar, Jesus. Espírito Santo de Deus, se manifesta entre nós. Jesus, Jesus. Espírito, é verdade, nós te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, oh Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. É o meu prazer, onde flui o amor. Vamos declarar juntos. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, nós te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos o nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que nós nascemos, eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh. Foi que nascemos. Meu prazer é ti, o meu prazer é estar em tua presença. O meu prazer é viver aqui na tua casa, onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, ministrando louvor. Quero pra sempre te adorar, onde flui o amor. O meu prazer
porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus tem poder de curar, de libertar, de fazer o morto reviver. Então declare o nome de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos clamar o nome de Jesus essa noite. Declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Eu clamo, Jesus. Teu nome é poder. Montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre a minha família, Jesus. Sobre os sobre a minha família.
Jesus. Declare. Sobre todo. Nós repreendemos em nome de Jesus. Sobre a ansiedade. Nós te clamamos, Jesus. Eu clamo, Jesus. Nós te clamamos. Nós te clamamos. Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome que cura. E sobre os altos montes. E sobre as ruas da cidade. E sobre cada opressão. Sobre a minha família. Nós declaramos o santo nome. Jesus. Sobre os altos montes. E sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, e sobre a minha família, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é poder. Teu nome é cura, teu nome é vida. Nós cremos, quebra as correntes, dissipa as trevas, queima em nós. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, queima em nós. Obrigada, Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos no poder do teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dia especial hoje, hein? Por quê? Porque Jesus está presente. Porque tem a presença do Espírito Santo. Toda vez que a gente sente o poder e a presença do Espírito Santo, é um dia especial. Dia especial. E hoje é um desses dias especiais. Queridos, antes de fazer o momento da dedicação de dízimos e ofertas, eu vou usar Malaquias 3:10, tá, gente? Falei para vocês, desculpa aí, tá? Eu queria dizer que no próximo domingo, nós vamos estar fazendo a campanha do LED, a compra do LED, colocar o LED aqui na frente, vai ser domingo agora, firme e forte aí. Gente lá atrás, bate palma aí, pessoal lá de trás. Sentir firmeza. Para sentir firmeza. O pastor Miguel tinha dado uma ideia e eu comprei a ideia dele, né? Apesar dele ser meu espinho na carne, eu comprei a ideia dele de fazer essa campanha. E ele falou assim, pastor, dá para a gente conseguir 100 pessoas, só 100 pessoas, apesar que vai ter mais do que isso aí, eu tenho certeza. 100 pessoas, dando R$1.000, não é por mês, dando R$1.000. Passa o cartão, vai pagar R$100 por mês em 10 vezes. É muito. Então faz, entra, gente. Eu senti uma tristeza lá no fundo, Hein, gente? Então é assim, a gente vai passar o cartão, aí vai ser 1.000 prata, aí vai dividir em 10, aí é R$100 por mês, tá? A gente vai estar com as maquininhas lá fora, vamos estar, as maquininhas vão estar no fluir do avivamento, tá certo, Vitor? No fluir do avivamento, Vitor. Ou no templo também, tá? Aqui a gente formar, fazer aquela formação, tá?
que muitas pessoas chegando para poder fazer. Se você quiser representar 3 pessoas, você pode representar também. Você dá 300, você representar 2 pessoas, você dá 200 por mês. Mas nós temos que conseguir esses valores para poder fazer a coisa acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus. Né, querido? É só vir, ó, passou o cartão lá e a gente vai dar esse dinheiro e vai colocar o LED aqui. E eu não pensei eu tinha pensado em 7 por 3, não foi, Vitor? Eu já pensei em outra coisa, pastor. Eu tenho 8 por 3,5. Mais bonito, né, de colocar aqui na frente. Amém, igreja? Eu sei que não está toda a igreja aqui, mas domingo nós vamos estar falando sobre isso, com mais clareza também. E o Senhor certamente vai estar abençoando a nossa igreja, a nossa vida, as nossas famílias. Isso é coisa boa demais, isso é coisa boa, coisa boa. Se tiver um amigo, participa da campanha lá na minha igreja, tá? Aí, mas o cara não é não crente, não tem problema não, ele pode ajudar também. Mesmo sem ser crente, pode ajudar, né, pastor? Pode ajudar. Eu sou católico, não tem problema não, participa lá, não tem problema não, dá tudo certo. Tem gente que não gosta, mas tudo bem, vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, em abundância, em abundância. Profeta Malaquias, profeta menor na Bíblia, dentre muitos assuntos que ele abordou nesse pequeno livro, um deles foi esse aí, tá? De chamar a atenção para um Deus que já havia sido esquecido, pelo menos no que tange a dízimos e oferta. O Senhor foi esquecido pelo povo, estava sendo esquecido pelo povo. Os dízimos não eram dízimos, né? As ofertas não eram mais as ofertas que tinham que ser dadas. É como Caim e Abel. Caim deu oferta? Deu. Abel deu oferta? Deu. Caim tinha um coração na oferta, e Abel não tinha o coração na oferta. Os dois deram. Mas havia um com o coração naquilo que tinha dado, e o outro com o coração que não tinha dado. Tinha dado, mas não com o coração aberto. E aqui o profeta dá uma chamada. Vocês estão trazendo ovelhas aleijadas, ovelhas com defeito, ovelhas, né, para serem sacrificadas, que estão aleijadas, estão com algum problema, estão trazendo sair. Tem que trazer o melhor para o Senhor, não o pior para o Senhor. E da plantação, vocês estão trazendo o resto, não trazendo o melhor. Quando pensar em Deus, traz sempre o melhor. Porque Deus Ele só tem o melhor para nós. Ele só tem o melhor para nós. Então, quando pensar no Senhor, pense também no melhor, porque Ele vai te dar o melhor também. Deus sempre dá o melhor para nós, tá? Nós ouvimos tantas palavras especiais, né? Esse início de semana aí, de coisas especiais que Deus pode fazer por nós, e faz coisas. Ele às vezes pode até demorar, mas Ele vai trazer algo especial para a nossa vida. Ele pode demorar não, Ele vem no tempo, no Kairos, o tempo do Senhor, que vem para a nossa vida e vem de forma especial abençoando a igreja do Senhor. Aí, pastor, hoje eu já dei o meu dízimo. Então faz uma oferta a Deus hoje, faz uma oferta para o Senhor, isso é importante. Então vamos adorar o Senhor agora com as nossas vozes e também com dízimos e com oferta ao Senhor nosso Deus. Está aí na sua tela os bancos que a igreja trabalha, está também o Pix da igreja, tá? Que é o CNPJ da igreja, e você pode contribuir do lugar que você estiver. Você pode participar também na entrega de dízimos e ofertas para o Senhor nosso Deus. Vamos fazer esse momento, um momento muito especial para a nossa vida, para engrandecer o nome que é sobre todo nome. Adore ao Senhor. Ele é a
Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí. Eita bênção. Obrigado, Pai, por esse momento de poder, Senhor Deus, nos colocar nas tuas santas mãos, na tua presença, ó Pai, te adorando com dízimos, com ofertas, ó Pai, com nossas vozes também, com o nosso corpo, ó Pai, estamos adorando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento gostoso, em nome de Jesus, amém e amém. Eu convido aqui o irmão em Cristo, também teólogo, professor de história da igreja, é Vinícius Tropiano, né? Eu quero convidar o pastor Alexandre, ele vai fazer a oração de bênção, né? Desse servo do Senhor, ele conhece ele também, né? O pastor Edmilson também conhece, mas eu preferi trazer o pastor Alexandre, tá, pastor Edmilson? Eu não quis você não, aqui na frente. Que tu começa a exortar a igreja, pegar chicote, né? Viu que nunca mais tu veio? Que eles pediram, não traz mais ele não. Brincadeira, pastor. Brincadeira. Deus abençoe, queridão. Vai. Ih, já. Disseram que ele vai pregar no quartel lá com o pastor na sexta-feira. Coitado do pessoal lá. Só chicote. Queridos, graça e paz, estenda sua mão aqui para frente. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos por esse tempo, Senhor Deus, que tu separou para nós, para estarmos aqui no final deste dia, para entoar louvores a ti, adorar o teu santo nome e aprender mais, Senhor Deus, sobre a reforma protestante. Quero, Senhor Deus, agora te pedir em favor do Vinícius Tropiano, mestre, Senhor Deus, em teologia, teu servo. Queremos, Senhor Deus, te pedir que tu esconda o teu servo atrás da tua cruz, que, Senhor Deus, ele possa falar de ti, Senhor Deus. Use o teu servo mais uma vez. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Seja benção, querido. Amém. Pastor Jonas, é uma alegria imensa estar aqui. Eu já estive aqui no culto de jovens, pastor lembra, pastor Alexandre. E hoje a gente vai falar, alguém faz ideia? Dia 31 de outubro, amanhã. Alguém faz ideia que é? Não é Halloween. Amém? Crente não comemora esses negócios não. Dia da Reforma Protestante. Quem já ouviu falar? Faz assim. A gente ouve falar porque a gente viu no colégio, né? E eu coloquei ali, ó, tá a cola lá, né? Dia da Reforma Protestante. E por que é importante a gente entender a Reforma Protestante? Nosso livro de Atos dos Apóstolos, ele termina no capítulo 28. E é o único livro da Bíblia que não tem uma conclusão. Por quê? Porque ali começa a história da nossa igreja. É uma história que ela vai se prolongar até a data de hoje. Amanhã mais um pouquinho. E já são 2024 anos de história da igreja. Amanhã comemoramos 507 anos da Reforma Protestante, quando decidimos nos voltar para a Palavra de Deus. Então, 31 de outubro, acho que o meu não... Pode passar aí, por favor, o meu não está pegando. 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 507 anos. A reforma foi necessária. Quando a gente fala de reforma, nossos predecessores, aqueles que estavam antes, os católicos, eles falam que nós dividimos a igreja, que a Martinho Lutero, ele dividiu a igreja, mas a igreja já estava dividida, ó, há muito tempo. Nós tínhamos a igreja do lado oriental, que são as ortodoxas, e do lado do ocidente, que é a atual Europa, a igreja católica apostólica romana. A igreja já estava dividida. E entre o catolicismo já havia também divisão. Antes da reforma, antes de 31 de outubro de 1517, Deus já havia levantado homens para arrumar a igreja, para reformar a igreja, dentro do seio da igreja católica. Para entendermos melhor o contexto da reforma,
precisamos entender o contexto histórico da época. E a gente vai ver que Deus, ele nunca fica sem voz na história. Quando tudo parece que está perdido, Deus vai levantar homens e mulheres que vão fazer diferença. Pode passar para mim, por favor? Passa mais um. Então, a Igreja Católica no final da Idade Média. O que é a Idade Média? É o período do século XV até o século XV. 5 a 15, é o período da Idade Média. É um período que tudo estava atrelado à questão religiosa, à questão católica. Um governante tomava uma decisão com base num dogma católico, na teologia católica. Alguém ia para a guerra pela bênção de um papa. Alguém conquistava um território pela bênção de um papa. Estado e igreja estavam intimamente ligados. Esse era o contexto da Reforma Protestante. A Igreja Católica, ela detinha grande parte do poder econômico e da influência política, a tal ponto que no ano 800, o Papa vai pegar uma coroa e vai coroar um rei a imperador. Naquele tempo não tinha Alemanha ainda. Então é o Sacro Império Romano Germânico, que Carlos Magno, ele vai ser o rei desse império. E quem que coroa ele? É o próprio Papa, ou seja, um líder religioso exercendo influência numa autoridade política, num governante. Esse era o contexto da época. Pode passar mais um? As pregações dentro da igreja eram em latim. E ninguém entendia, era em latim. Aí quando a pessoa ia sair da igreja, do lado de fora, tinha um teatro que a própria igreja fazia com atores para representar aquilo que foi pregado em latim. Aí o teatro era na língua do povo, ou no alemão, ou no espanhol, ou no português de Portugal, para representar aquilo que foi pregado em latim que ninguém entendia. Passa mais um, por favor. Pode passar mais um. E qual era a ênfase da pregação da palavra de Deus na Idade Média, feita pela Igreja Católica? Era o juízo de Deus, era a punição do inferno, a ira de Deus que vai pesar sobre o pecador. As representações, imagina você ouvir um culto em latim, você não entende nada. Quando você sai ali na porta, tem uma peça de teatro fazendo a dramatização de como é as chamas do inferno. Olha que coisa terrível. E o cristão medieval, ele vai se colocar nessa posição que a todo instante ele pode estar perdendo a salvação e se ele morrer, ele vai para o inferno sofrer aquele juízo de Deus. Era um terror psicológico que se passava na Idade Média. Não se falava da graça de Deus, mas só se falava da ira de Deus, do juízo de Deus. Isso era muito simples. As pinturas da época retratavam as chamas do inferno. Os cânticos nas ruas falavam das chamas do inferno queimando quem estava em desobediência à igreja. Então isso era comum, era a pregação da época. Uma pregação ameaçadora. Claro que a gente tem que pregar sobre isso, mas nós também pregamos acerca da graça que regenera o homem, que muda a natureza do homem. E não só juízo, juízo, juízo. Então, era um terror espalhado por toda a Europa. Quem que dominava toda a Europa? A Igreja Católica, por meio das suas pregações, a sua influência política. Pode passar mais um? A igreja admitia ela ter autoridade no céu e no purgatório. Para a gente entender o que os católicos entendem como purgatório. Para eles, existem dois tipos de pecado. O pecado venial, que é o pecadinho, e o pecado mortal. O pecado mortal é o que faz perder a salvação. O pecado venial é aquele pecado menor que não foi confessado. Aí a pessoa morreu em Cristo, ela vai para um estado intermediário, que para a doutrina católica é o purgatório, para ela ser purificada desse pecado. Essa doutrina ela não se fundamenta à luz da Bíblia. Não tem nenhum versículo na Bíblia que mostre expressamente que existe esse local. Na Bíblia católica existem outros livros,
no Antigo Testamento. Então, por meio de uma forçação de barra teológica, eles admitem a existência do purgatório. Então, por causa disso, existia todo um sistema para a pessoa ou não ir para o purgatório ou para abreviar o seu tempo, que era a penitência. O que é a penitência? Cometi um erro. Então, a penitência envolve a contrição, que é aquele arrependimento profundo, aquela tristeza pelo erro. Vai envolver o arrependimento, que é não fazer mais aquilo. E vai envolver um ato. Por exemplo, quando alguém vai se confessar ao padre hoje na Igreja Católica, por exemplo. A gente está falando aqui de maneira histórica, não estou querendo agredir nenhum católico. Amo eles, aprendo muito com eles, mas estamos expondo somente a teologia católica para entendermos o pano de fundo antes da Reforma Protestante. Então, a pessoa foi lá, se confessou ao padre, o padre deu para ela uma penitência. Olha, vai rezar tantos Ave Marias, vai subir a escadaria de tal igreja de joelhos. Isso era penitência. A penitência envolvia a contrição, que é a tristeza pelo pecado, o arrependimento, que é não fazer mais, e um ato, uma obra que vai refletir aquele arrependimento, que pode ser a oração, pode ser uma procissão, pode ser qualquer outra coisa. Mas a igreja, na Idade Média, a partir do século XIII, século XIV, não tem a Basílica de São Pedro lá em Roma? Ela não era moderninha do jeito que é hoje, não. A gente vai ver como é que ela era. A igreja queria renovar a Basílica de São Pedro. E vai admitir que a pessoa dê um valor, uma oferta, para não fazer a penitência. Então, ao invés de eu subir as escadarias de tal igreja de joelhos, eu dou uma oferta, e aquela oferta limpou a minha barra. O nome disso é indulgência. Um valor monetário que substituía a penitência, que era o ato que eu tinha que pagar. Então, com isso, dependendo do valor que eu desse, abreviava o meu tempo no purgatório ou o tempo de algum parente morto que possivelmente estaria lá. E isso aí se espalhou muito fácil, porque a igreja precisava arrecadar fundos para reconstruir a Basílica de São Pedro. O Papa à época, Leão X, ele vai começar a enviar emissários, aqueles que vão em nome do Papa, por toda a Europa, cobrar indulgência. E ele dava um certificado, olha, esse valor de indulgência, você abreviou tantas horas no purgatório, você vai direto para o céu. A salvação era vendida. Esse era o sistema que estava rolando antes da Reforma Protestante acontecer. Pode passar, por favor? Passa mais um. Mais um. Então, o crente, para ele participar da Santa Ceia na Igreja Católica, ele tinha que primeiro estar digno. E como é que ele estaria digno? Se ele fizesse a penitência, ele estaria limpo, ele participaria dignamente da ceia, ou se ele pagasse, não fizesse a indulgência, se ele não fizesse a penitência, pagasse uma indulgência, pagasse um valor. Então ele estaria limpo diante de Deus, ele poderia participar do cálice e do pão. Para o católico, para nós protestantes, o pão e o vinho é em memória à obra de Cristo. É para lembrar o que Cristo fez, e Cristo se faz presente conosco no Espírito. Para o católico, a ceia, aquele elemento se transforma literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então, quando o padre pegava a hóstia e apontava assim para o alto, ele estava mostrando para a congregação toda o corpo literal de Cristo. Esse é o pensamento até hoje. Então, todo mundo estava vendo o corpo de Cristo. A substância era transformada. Embora tivesse forma de pão, de hóstia, mas a substância era transformada. Essa é a doutrina da transubstanciação da ceia, que aqueles elementos são literalmente o corpo de Cristo. E para ninguém participar em pecado, davam uma indulgência,
estava com a barra limpa, podia participar da ceia. E aí as pessoas ficavam numa loucura tão grande que terminava a missa aqui, ela ia correndo para outra igreja para participar da Santa Ceia lá, para olhar o corpo de Cristo, para participar, para ficar limpa. Porque quanto mais limpa, melhor. Olha como é que era essa teologia da Idade Média. Pode passar mais um? A ceia era o que restaurava o crente à condição de quando ele saiu do batismo. O batismo, para nós, é um sinal da obra que já ocorreu. O novo nascimento já ocorreu no momento que aceitamos Cristo na nossa vida. Mas para o católico, o novo nascimento ocorre no batismo. É diferente. Então a pessoa está limpa no batismo, aí ela toma a ceia para voltar ao estado de quando ela subiu das águas. E assim era essa loucura, para as pessoas sempre estarem prontas, dignas diante de Deus. E levantar esse valor de indulgência era justamente para reformular a Basílica de São Pedro em Roma. Pode passar mais um? Essa é a foto da Basílica, a versão 1.0 da Basílica. Pode passar mais uma? Essa é a Basílica de São Pedro hoje, a que foi reformada lá no século XVI. Pode passar? Por causa dessa necessidade de reforma, a questão das indulgências aumentou muito. Esses emissários papais vão a todo canto pregando sobre indulgência. E qual é o melhor método para alguém se sentir pecador e dar uma oferta para ficar limpo? Pregar sobre o medo do inferno, pregar sobre a ira de Deus, pregar sobre o terror do inferno, do purgatório. Pode passar? Então as pregações do medo do inferno, elas se intensificaram. Porque a pessoa ficava com medo, não, eu quero ter minha barra limpa diante de Deus, toma um valor, toma, paga a minha indulgência. E recebi um certificado ainda. Abreviava o tempo no purgatório, ia direto para o céu. Para vocês terem ideia, as cruzadas que a Igreja Católica promoveu contra os muçulmanos davam um certificado de indulgência plena. Teve papa que falou que se até xingasse Maria, falasse palavrões acerca de Maria, mas indo para a cruzada, em nome da igreja, teria o perdão pleno de tudo. Não ia nem passar pelo purgatório, ia direto para o céu, porque está lutando pela causa de Cristo. Olha só. Então esse era o pensamento da época. Todo mundo queria estar em dia com a indulgência. Pode passar mais um? Então, a partir do século XIII ao século XV, Deus vai começar a levantar em várias partes do mundo os que são chamados de pré-reformadores. A gente conhece como reformador Martinho Lutero, João Calvino, que são os mais famosos. Mas antes, a partir do século XIII, Deus vai levantar homens em diversas partes diferentes que vão começar a falar da corrupção do Papa, que vão começar a falar do sistema de indulgências, que a Bíblia tem que ser o manual de fé e de prática. Pode passar mais um? Então, na Itália, em Florença, nós temos Jerônimo Savonarola. Savonarola, ele é um italiano que ele vai criticar duramente o Papa, ele vai falar até que o Papa é o anticristo, e vai falar que esse sistema de indulgência está errado. Vai colocar a Bíblia como manual de fé e de prática. Passa mais um. John Hus é no atual território da República Tcheca. Não tinha ainda a República Tcheca, era a Boêmia. Ele vai traduzir a Bíblia, parte da Bíblia. Ele vai começar a denunciar os abusos da Igreja Católica e vai ser declarado também como herege. E eu já vou explicar para vocês o que significa ser declarado como herege. Passa mais um. John Wycliffe, ele traduz o Novo Testamento para o inglês. Quem que detinha a tradução da Bíblia? Somente a Igreja Católica. Do grego, do hebraico, direto para o latim. E essa tradução, que começa no século IV, ela fica até o século XVIII na igreja.
Depois a igreja vai admitindo as traduções para outros idiomas, mas só quem detinha o poder de traduzir a palavra de Deus era a igreja católica. E John Wycliffe, ele começa a traduzir dos originais para o inglês. O cidadão que era educado na língua inglesa na Inglaterra poderia ler a Bíblia, mas isso era visto como uma heresia terrível. Agora, esse tal padre John Wycliffe quer inovar, quer traduzir a Bíblia para outro idioma, declarado herege. E sabe o que quer dizer declarado herege? Não é só um comentário de rede social, não. A igreja, quando diz que alguém é herege, possibilitava ao império, Sacro Império Romano Germânico, a matar aquela pessoa, porque ele era um herege, estava fazendo um favor para o reino de Deus. Então, se alguém fosse declarado herege, era pena de morte. John Hus, na Boêmia, pode passar mais um, ele foi para a fogueira. Jerônimo Savonarola também foi para a fogueira. E há quem diga que durante a fogueira, o John Hus estava sendo queimado e as chamas não começam a fazer tanto efeito no corpo dele. E ele fala assim, vocês podem até matar um ganso, porque Hus, o nome dele Hus, em boêmio, quer dizer pato. Ganso quer dizer pato. Ele fala assim, mas Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão calar. E ali ele estava falando profeticamente acerca de Martinho Lutero. E a gente vai ver se realmente essa profecia de John Hus dá certo ou não. Pode passar mais um? Em 10 de novembro de 1483, Deus cumpre a promessa que havia feito por meio da boca de John Hus. Passa mais um. Vai nascer Martinho Lutero, o que é o chamado um dos reformadores da igreja. Ele começa na Alemanha. Pode passar? Lutero estudava direito para cumprir a vontade do seu pai. A intenção dele era agradar o pai dele. Quem aqui já viu o filme do Lutero na internet? Então, vê que ele pega o cálice da ceia, levanta, ele está nervoso e deixa cair o sangue. Na visão católica, era o sangue mesmo de Jesus. E aí o pai dele, que está sentado na igreja, fala que ele é uma vergonha, que ele deveria ter estudado direito e não virado padre. Mas como é que isso aconteceu? Pode passar mais um? Em 1505, está acontecendo uma tempestade de raios. O Lutero está num campo aberto, então a qualquer momento ele poderia ser atingido por um raio. Ele se esconde embaixo de um carvalho, de uma árvore. Um raio atinge aquela árvore e bate na perna dele. Ele fica muito machucado à época e ele faz uma promessa a Santa Ana, que se ele saísse vivo daquela tempestade de raios, ele viraria monge. E ele entra para uma das ordens mais severas do sistema de monges, que é o chamado monasticismo. Ele entra para a ordem agustiniana, uma das ordens mais severas, que levava o cristianismo a sério, que não queria se contaminar com aquele cristianismo de Roma, mas que ainda pregava acerca desse medo medieval. Pode passar mais um? No mesmo ano, em 1505, ele vai ingressar no mosteiro e ele vai se tornar monge. Pode passar? Lutero, como monge, ele tinha esse pavor medieval, esse medo da morte. Então ele fazia muito jejum, muita oração, ele se confessava várias vezes por dia. Ele tinha um líder do mosteiro, o qual ele toda hora se confessava. Quando ele achava que ele estava pecando, ele ia se confessar. Então, toda hora ele estava jejuando, ele se autoflagelava, pegava um chicote, batia nas próprias costas para tentar expurgar o pecado dele. Ele chegava a falar que ele odiava, quando ele lia na Bíblia, a frase, a justiça de Deus, porque ele achava muito pesado entender a justiça de Deus, porque ele ficava nesse conflito mental, toda hora eu posso estar pecando. Só de pensar que ele estava pecando, ele já ia se confessar, fazia um jejum, se flagelava. Olha como é que era essa neurose, esse medo do inferno, esse medo da ira de Deus.
Então, em 1508, o mosteiro quer tentar ajudar Lutero, que aí é quando ele vai ser enviado para a faculdade de Wittenberg, na Alemanha. Nessa faculdade ele vai se formar doutor em teologia em 1512, que é quando ele está no doutorado, ou seja, tem que fazer graduação, mestrado, doutorado. No doutorado, ele vai começar a ler o Novo Testamento, porque só tinha a Bíblia em latim. Então, ele aprende a ler o Novo Testamento só no doutorado. Em 1512, ele se forma e vira professor da faculdade que formou ele, em Wittenberg. E até que ele está... Pode passar mais um, por favor? Mais um. Então, ao preparar uma aula sobre a Epístola aos Romanos, ele tem que falar todos os capítulos, preparar essa aula. Ele vai se deparar com Romanos 1, verso 17. Passa mais um, por favor. Que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero não entendia esse termo, a justiça de Deus. Para ele era muito difícil. Ele sempre achava que estava em dúvida a sua salvação, se ele pecou, se ele não pecou, carregado por esse peso das pregações da Idade Média contra o inferno, falando acerca do purgatório. Mas, até que ele está preparando sua aula, ele entende, a sua mente é iluminada pelo próprio Deus, e ele vê que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que mostra no Evangelho? Mostra Jesus, o justo, se fazendo injusto, o justo recebendo o meu e o seu pecado. No Evangelho mostra que Jesus carrega a ira de Deus sobre o seu corpo, a tal ponto que ele vai para a cruz no meu e no seu lugar. Lutero entende isso e entende que para receber a justiça que vem de Deus é somente por meio da fé. E aí toda a Escritura parece fazer um novo sentido para Lutero. Ele entende que, e é isso que a igreja protestante está firmada hoje, na justificação pela fé. Um dos temas centrais da reforma protestante, que eu e você somos considerados justos perante Deus pela obra de Cristo a nosso favor, e pelo simples fato de crermos, Deus não imputa mais os pecados a nós, mas descarregou todos em Cristo. Aí você vai pensar assim, então está liberado para pecar? Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois, permaneceremos pecando para que a graça de Deus abunde? Paulo fala uma pergunta retórica: de forma alguma. Como poderemos voltar para aquilo de onde fomos livres? Então, a justificação não é uma licença para viver de qualquer maneira, mas a justificação é o amor de Cristo vindo ao nosso encontro, mudando a nossa natureza e nos tornando justos diante de Deus. Efésios 2, verso 8 ao 9 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus, para que nós não venhamos a nos gloriarmos. É um dom dele, a meu e a seu favor. Não vem de nós. As boas obras são consequência de um coração justificado. As boas obras não são para ser justificado, mas porque nós fomos alcançados, praticamos essas boas obras. Isso começa a fazer sentido na mente de Lutero. Ele fala assim, passa mais um, por favor. Isso aqui está relatado no diário dele. Imediatamente, quando ele lê Romanos 1, verso 17, eu senti que havia nascido de novo e que havia entrado no próprio paraíso através das portas abertas. Daí em diante, a Escritura teve um novo sentido. E onde antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora ela se tornou inefavelmente doce em um grande amor. Lutero fala que naquele momento ele nasceu de novo. Foi alcançado pela graça de Cristo. Não houve mais o peso
do pecado. Quando Lutero lê Romanos 1,17, um peso sai de cima das suas costas. A Escritura passa a fazer sentido. E ele fala a tal ponto desse sentido fazer forte na sua mente, que ele fala que ele entrou no paraíso de portas abertas. E a partir daí, em 31 de outubro de 1517, pode passar mais um? Ele vai pregar na porta da sua faculdade, da igreja de Wittenberg, as suas 95 teses, que são um chamado público para o debate, porque a igreja de Wittenberg, além de ser uma igreja, é a faculdade onde Lutero se formou. Então, a porta da faculdade era um mural, onde os alunos viam os anúncios das matérias, do que ia ser debatido, e Lutero, como professor, pregou as suas 95 teses lá. E aí, viraliza como nunca. Se a gente acha que os vídeos na rede social viralizam, esse aqui viralizou pela Europa toda. Esses 95 escritos de Lutero. Pode passar, por favor? Ele questionava a validade das indulgências e a autoridade do Papa para conceder essas indulgências. Numa das teses, ele fala assim: se o Papa tem direito de perdoar pecados, por que ele faz por questões tão banais como arrecadar fundos para a Igreja de Roma? Ele deveria fazer isso gratuitamente. Isso estava escrito lá nas 95 teses, criticando o sistema de indulgências. Então, essas 95 teses foram um chamado público dos seus alunos para o debate. Só que, lembra que eu falei que durante o Papa começa a enviar os seus emissários, aqueles que vão pregar o medo do inferno, o medo das chamas do inferno, que são chamados emissários papais. Eles são enviados pela Igreja de Roma para ir por toda a Europa pregando esse tipo de acusação, de terror, teologia do medo, para as pessoas começarem a dar as suas indulgências. E um desses emissários está lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg. Pode passar, por favor? É esse cara aí, Johannes Tetzel. Ele apelava para tudo quanto era tipo de coisa. Pode passar mais um? Ele falava assim que uma moeda no cofre tilintar, no altar da igreja, tinha um cofre de metal. Quando a moeda caía no cofre e fazia aquele barulho, é o tilinte da moeda, assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. Tem uma moeda para Cristo? E isso era pregação super comum. Ele ia naquele teatro, lembra que eu falei do teatro que ocorria após a missa? Ele ficava do lado de fora da igreja, cobrando indulgência. As pessoas chorando de medo do inferno, de medo dos seus parentes estarem sofrendo no purgatório. Pode aliviar uma hora de sofrimento no purgatório do seu parente morto. Coloca uma moeda para Cristo. E ele pregava isso. E ele está lá em Wittenberg, e ele se depara com o quê? As 95 teses. Como um bom emissário papal, ele vai enviar as 95 teses para onde? Para o Papa Leão X. Pode passar mais um? Inicialmente, o Papa vai considerar, isso é só um monge católico aí, uma disputa teológica local. Só que o movimento começa a ganhar forma. As pessoas não estão mais agora indo para a igreja para dar suas indulgências. A Alemanha está abaixando a arrecadação. O Johannes Tetzel está ficando com o cofre vazio, porque a pregação do Lutero está viralizando. E aí a questão vai ficando mais séria. Pode passar mais um? À medida que o movimento de Lutero ganhou apoio e suas ideias começaram a se espalhar rapidamente por toda a Alemanha, a Igreja de Roma começou a reagir de uma forma mais séria. E aí o Papa Leão X, em 1520, vai emitir uma bula papal. O que é uma bula papal? É um documento que vai falar: Lutero, você tem que se retratar de tudo que você escreveu e de tudo que você falou. Essa bula Exsurge Domine, está em latim, que vai falar, se o Lutero não se retratar, ele vai ser excomungado da igreja.
E o que o Lutero faz com essa bula? Pode passar mais um? Ele vai em praça pública, pega a bula do Papa e queima numa fogueira. Ele pega todos os livros de direito da Igreja Católica, o chamado direito canônico, e queima nessa fogueira. E aí está rompida a relação com a Igreja de Roma. Acabou. Lutero agora está literalmente excomungado, porque ele não cumpre a bula papal. E aí a Alemanha, os seus territórios, vão começar a aderir à ideia de Lutero. Só que quem que comanda toda a Europa? Tem um rei, na realidade um imperador, chamado Carlos V. Ele é legitimado às ações políticas pelo Papa. Então, o Carlos V faz o que faz, as políticas que toma debaixo da bênção do Papa Leão X. Em 1521, Lutero ele é convocado pelo próprio imperador a expor as suas ideias e a se retratar. O imperador Carlos V vai chamar Lutero perante um tribunal imperial. Não é um tribunal católico, é um tribunal do império, onde ele vai ter que se retratar daquilo que ele disse. E Lutero, adivinha, ele não vai renegar a sua fé. Ele vai falar que não é bom ir contra a simples razão e contra as Escrituras. A menos que se prove que aquilo que está sendo pregado pela Igreja Católica está certo perante a Bíblia, ele não se retrataria. E ele chega a falar, a Igreja tem se fundamentado na doutrina de papas, na doutrina de concílios, que tantas vezes erram e um contradiz o outro, então eu não me retratarei. E ele, na frente do imperador, a ponto de ser declarado herege, e o herege é pena de morte, ele não se retrata. E aí Lutero ele vai ganhar um documento do imperador, é um chamado salvo-conduto, da cidade de Worms até Wittenberg, ele poderia ir sem ser perseguido. Depois ele poderia ser perseguido quando chegasse à sua cidade natal, Wittenberg. E esse salvo-conduto não dá muito certo. Tem um príncipe, a Alemanha não era a Alemanha, era Sacro Império Romano Germânico dividido em vários territórios. Cada território tinha um eleitor ou um príncipe, é a mesma coisa. E no território de Wittenberg, o príncipe da Saxônia ou o eleitor da Saxônia, Frederico III, gosta da causa do Lutero. Não porque ele é um cristão verdadeiro, mas porque cada território tem que mandar os dízimos para Roma. Só que agora está havendo uma ruptura e não precisa mandar dízimo para Roma. O Frederico III, ou Frederico Sábio, que é esse príncipe da Saxônia, gosta dessa ideia do Lutero e vai apoiar o Lutero. Então ele vai forjar um sequestro fake do Lutero, quando ele está saindo lá na cidade de Worms, nessa dieta. Fala-se dieta porque ele tem que voltar atrás de tudo aquilo que ele já havia falado. Mas ele não se retrata, e o Frederico III forja um sequestro fake do Lutero e vai colocar ele exilado num castelo, o castelo de Watemburgo, também na Saxônia. Lutero vai ficar prisioneiro lá por 10 meses. E aí, em 3 meses, ele traduz todo o Novo Testamento para o alemão. E aí, se a gente pesquisar, tem a Bíblia luterana, que é a Bíblia que Lutero traduziu. E se vende no mercado, nos sites, até hoje. Mas Lutero traduz o Novo Testamento em 3 meses. O Antigo Testamento depois ele traduz, mas demora muito mais tempo, né? Então, ele fica exilado no castelo de Watemburgo, mas as suas pregações já viralizaram. E tem um discípulo dele, Philippe Melanchthon, que está todo o tempo nas ruas pregando, falando acerca da justificação pela fé, que não precisa da indulgência, que purgatório não existe, que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, não é o que o Papa fala. Então, o Philippe Melanchthon, que é discípulo e aluno de Lutero, já está pregando tudo aquilo que Lutero já havia falado, enquanto Lutero está exilado num castelo. Depois ele vai retornar para Wittenberg, pode passar mais um. Ele retorna para Wittenberg
e ele continua a pregar e a desenvolver o movimento protestante. O interessante é que o Lutero ele tenta transformar a sociedade, e de fato ele transforma, através da pregação da palavra. Existiam outros que estavam junto com Lutero que queria impor a palavra. E Lutero fala assim, essa sociedade só vai ser transformada por meio das Escrituras. E ele falava que quando a Escritura é pregada, quando a palavra de Deus é anunciada, é como se Cristo fosse desenvolto de panos, é como se Cristo saísse da palavra e se apresentasse para os fiéis, por meio da pregação. Pode passar mais um? Então Lutero ele vai se casar com uma ex-freira. Olha agora a reviravolta que está. O padre ele não poderia se casar. A freira também não. Lutero, o ex-padre, se casa com uma ex-freira, que é Catarina Vambora. Eles vão ter 6 filhos, e isso chega a Roma. E aí vão ter registrados comentários assim, quem esse monge acha que é? Quem esse revolucionário acha que é? Ele se casou com uma freira, não é possível. Para Roma isso era um pecado mortal. Não tem o pecado venial, que é o pecadinho, o pecado mortal que perde a salvação. Para Roma, se casar com uma freira era pecado mortal. E Lutero se casa com ela e ainda tem 6 filhos. Pode passar mais um? Infelizmente, Lutero morre em 18 de fevereiro de 1546, na sua cidade natal, após lutar contra vários problemas de saúde. Seu trabalho e ensinamento deixaram um impacto duradouro, levando à formação de várias denominações protestantes. Para a gente ter ideia, a gente só tem escola pública, ensino público, graças à Reforma Protestante. As pessoas do século XVI, que já é a Idade Moderna, não sabiam ler como nós sabemos. Não tinha acesso à leitura, à educação. E Lutero fala que a pessoa agora precisa seguir a palavra de Deus. Mas como? Se não sabe ler. Então, por causa disso, é instituído nos territórios protestantes a educação pública. O Estado fornecendo a educação pública para que aquela pessoa aprenda a ler e a escrever e a ler as Escrituras. Tamanho impacto que foi na Reforma. Pode passar? Sua tradução da Bíblia para o alemão, que promoveu a educação pública, que fez com que as pessoas pudessem buscar essa educação cultural. E se a gente hoje participa de um ensino médio vindo de escola pública, ensino fundamental vindo de escola pública, cursa uma faculdade pública, é por causa da Reforma Protestante. Senão até hoje a gente não teria nem acesso à Bíblia na nossa linguagem, no português. Pode passar mais um? Lembra que eu falei que hoje a atual Alemanha era um território que era dividido e cada parte do território havia um príncipe? Lembra que eu falei isso? Então, agora em 1555, o Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, vai fazer a chamada Paz de Augsburgo. Na cidade de Augsburgo, ele vai chamar os seus príncipes, que hoje é a atual Alemanha, e vão conversar, vão começar a dialogar. Nesse tratado, nessa dieta de Augsburgo, fica definido que a religião do príncipe é a religião do povo que está subordinado a ele. Por exemplo, se o pastor Jonas seria o príncipe da Saxônia, ele é luterano, então todo mundo que está na Saxônia é luterano. Se o pastor Alexandre era católico, no território dele todo mundo seria católico. E ficou definido o seguinte, pode passar mais um? A religião de quem governa é a religião de quem é governado. Começa os primórdios do chamado Estado laico, porque até então todo mundo era católico. E agora começa a se desenvolver o conceito de Estado laico, um Estado que não vai obrigar. Nesse primeiro momento, é obrigado a seguir a religião daquele príncipe. Mas depois disso, vamos ter católicos e protestantes convivendo
numa mesma cidade. E o Estado não vai se interferir nisso. O Estado vai dizer que ele é laico, graças à Dieta de Augsburgo, de 1555, que começa a dar os primeiros passos rumo à democracia, graças à Reforma Protestante. Pode passar mais uma? Lutero deixou uma lição e tanto. Não é o Papa que é infalível, mas é a Escritura que é inerrante. Existe um dogma católico que é quando o Papa vai falar acerca de fé e de prática, ele fala do termo ex cátedra. Por quê? Porque ele se diz o sucessor do apóstolo Pedro. Lá em Marcos 16, verso 16, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Pedro, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Que pedra é essa? A revelação que Pedro teve que Jesus, ele é o Filho de Deus. Tanto é que isso é básico do cristianismo. Tanto os católicos como protestantes, todos admitem que Jesus, ele é o Filho de Deus. Isso aí não tem divergência. Mas sobre essa revelação, a Igreja de Cristo seria edificada. A Igreja Católica Romana diz que é sobre o ministério de Pedro, a igreja seria edificada. Então eles se dizem sucessores de Pedro, que Pedro teria sido o primeiro Papa e a partir daí foi vindo até o Papa que é hoje. É a sucessão apostólica que eles chamam. Então, por causa dessa, chamar para si essa sucessão apostólica, quando o Papa vai falar acerca de fé e doutrina, ele usa a cátedra de Pedro, por isso, ex cátedra. E aí ele pode falar tudo o que quiser acerca de fé e de doutrina católica, porque ele se diz o legitimador, o sucessor do apóstolo Pedro. Só que existem outras igrejas, as igrejas ortodoxas grega, Rússia, Etiópia, outras igrejas, as ortodoxas, que não estão em comunhão com a igreja de Roma, que também se dizem da sucessão apostólica de Pedro. E aí, qual que é a verdadeira? Não tem. Então, foi sobre a revelação que Pedro teve, que Jesus, ele é o Filho de Deus, a igreja de Cristo está fundamentada. Então, Lutero deixou essa lição, que não é um Papa que é infalível, mesmo que ele se diga sucessor do apóstolo Pedro, mas é a Escritura que é inerrante. E no século XX, pode passar mais um? No século XX, em cima daquilo que os reformadores falavam, foi desenvolvido os 5 soles da Reforma Protestante. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christo, Soli Deo Glória. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Essas 5 afirmações declaram os princípios básicos da fé protestante. Tudo que nós cremos hoje de protestantismo está resumido nessas 5 frases. Somente a Escritura é nosso manual. Somente a fé pode me fazer ser digno da salvação. Somente a graça de Cristo pode nos alcançar para que venhamos a merecer o céu, é esse favor imerecido. Somente Cristo é o que pode mudar o coração do homem. E o único de glória é somente Deus. Pode passar mais um? Nessa noite que você está aqui, você entendeu sobre a Reforma Protestante. Assim como Lutero, que passou por aquela experiência, que ele sentiu seu coração aquecido, viu as portas do paraíso sendo abertas para ele, que ele fala que naquele momento ele nasceu de novo. Vinícius, eu estou aqui, mas eu ainda não tive essa experiência com Deus. Vou te dar a boa notícia, essa noite é o dia que Deus preparou para você, para incendiar o teu coração, para fazer queimar o teu espírito, para que as suas estruturas sejam abaladas, para que Ele molde Cristo em você. Amém? Queria convidar todos a se colocar de pé nessa noite. Coloque as mãos no seu coração, por favor.
Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, que não seja somente um conhecimento histórico, mas seja a Tua palavra pegando fogo no nosso coração, incendiando as nossas mentes, as nossas emoções. Pai, a palavra diz em Hebreus que ela é tão afiada, que divide alma e espírito. Que essa palavra alcance corações, alcance mentes, que se tinha alguém aqui, Pai, ainda em dúvida acerca da sua salvação, ainda em dúvida acerca de ser considerado justo ou não diante do Senhor, essa é a noite, Pai, em que os Teus filhos estão reunidos, a Tua santa igreja está reunida, e assim como aquela experiência alcançou grandes homens de Deus, como Martinho Lutero, João Calvino, mais futuramente John Wesley, que esse fogo também venha queimar em nossas vidas. Não queremos, Pai, ter somente o conhecimento teórico do Senhor, não queremos somente ter informações do Senhor, mas queremos que o Senhor habite em nós e através de nós, que possamos ser, Pai, canais do Senhor nessa terra, como diz em Atos 1, verso 8, testemunhas do Senhor, Pai, que onde pisarmos, pise também Cristo, que aonde chegarmos, chegue também o Senhor, que possamos anunciar, Pai, o Senhor nesse mundo, que não venhamos nos conformar em somente ocupar lugares, bancos nessa igreja, mas que venhamos a ser relevantes na igreja de Cristo, para impactar vidas, que venhamos ser canais do Senhor, Pai. Usa a vida de cada um aqui, toque cada coração, reaviva a fé, molda o espírito, Pai. É o que eu te peço, no nome maravilhoso de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está, e o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e a tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Glória a Deus. Temos uma aula, né? Gostosa demais, gostosa demais. O Vinícius simplificou direitinho ali, ó. Se fosse dar aula, ele ia demorar umas 4 horas aí, dando aula aí pra gente aí. Mas ele simplificou, né? Terminando com uma forma muito maravilhosa. O justo viverá pela fé. É uma conversão aí do Lutero aí, maravilhosa. Eu louvo a Deus por tudo que vimos e ouvimos. Deus te abençoe, meu querido. Vai ser a última vez não, tem mais vezes, né, para vir aí, muito, muito bom. E você tem um pessoal aqui na igreja que faz propaganda sua direto, pastor Alexandre, pastor Edmilson, aí já faz bastante propaganda. Mas foi muito gostoso ouvir o irmão trazendo uma palavra tão maravilhosa, preciosa. Os meus alunos do pastor, meu espinho na carne, o pastor Miguel, também estão aqui presentes, ou são online também, que eu pedi para eles assistirem, né? Depois eu vou perguntar para eles se eles entenderam mesmo a palavra. Foi muito bom. Mas eu gostaria de desafiar você a também fazer trazer uma semente de fé, que geralmente a gente bota no ministério que vem aqui à igreja. Então faça isso agora também, fazer a sua semente de fé nesse momento. Não é pagar indulgência não, tá, gente? Fazer a semente de fé que a gente dá com alegria no nosso coração,
a todo o ministério que se representa aqui na frente da igreja. E Deus sempre tem nos abençoado. O Senhor nos abençoa sempre, sempre. Eu estou falando isso porque eu tenho a minha experiência de vida e o Senhor Deus tem me abençoado e vai abençoar a sua vida também, tá? Nós não precisamos fazer nenhuma barganha por Deus, porque Deus já olha para a gente de forma muito especial. Nós vamos adorar, depois vamos estar impetrando a bênção apostólica e agradecendo muito ao Vinícius, tá? Ter vindo aqui na nossa igreja. Deus abençoe. Lívia. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. E fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui na nossa igreja. Eu que agradeço de coração por tudo que o Senhor Deus passou para nós através da sua vida, através do seu conhecimento. O Senhor passou algo especial para a nossa vida. E eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas por a conversão de um homem lá no passado. Hoje, muitos homens podem se converter ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. E todo o povo de Deus disse: que o Senhor a todos abençoe. Amém.